o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vindo ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos a leitura em resultados. Nossa aula de hoje se chama O Sorriso que Aproxima Pessoas. É um título até simples, né, hoje, porque a gente vai falar muito de sorriso, tá? E o poder dele. Bom, estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, de Dale Carnegie. Entramos no módulo 2 do livro, que se chama 6 Maneiras de Causar uma Impressão Duradoura. Já falamos sobre a primeira maneira no capítulo 1 e hoje a gente começa a segunda maneira de 6 no capítulo 2, que se chama Sorria, ok? Eu dividi o capítulo 2 para que fique didático, as aulas fiquem dinâmicas, vocês não fiquem cansadas e hoje a gente então vai estudar a parte 1, ok? A parte número 1 do capítulo 2. Bom, para começar, para que vocês entendam do que se trata a parte 1 do capítulo 2, como sempre eu vou começar fazendo uma pergunta, porque eu consigo colocar vocês com a vida de vocês dentro do contexto do livro, tá? Então vamos lá, você já percebeu como que algumas pessoas entram num ambiente e imediatamente elas conseguem deixar todo o ambiente mais leve? E elas ainda nem disseram uma palavra, elas só entraram no ambiente, né? Elas ainda nem explicaram quem elas são, elas ainda nem mostraram as competências delas, né? Perdão. Mesmo assim, as pessoas se sentem bem quando elas chegam. O que será que essas pessoas têm de diferente? Muitos acreditam que é carisma, simpatia, né? Mas talvez, gente, seja um detalhe muito mais simples. Talvez essas pessoas sejam, sim, carismáticas, simpáticas, mas talvez elas não sejam, tá? Talvez elas apenas possuam um detalhe simples e poderoso. Qual é? É o tema da nossa aula, é o sorriso. Ok? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre o sorriso, tá? Então, dando continuidade ao nosso estudo, né? A gente está conhecendo e conversando sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Estamos começando o capítulo 2, Sorria, ok? Vamos para o livro, depois eu vou pegar o coração do texto, vou gerar a ferramenta de transformação que vocês tanto gostam, para vocês colocarem em prática na vida real de vocês assim que vocês terminarem de escutar a nossa aula. Ok? Então vamos lá. Sorria! Bom, é praticamente impossível fazer as pessoas concordarem sobre qualquer assunto. Veja o caso da caminhada de Neil Armstrong na Lua em 1969. No Reino Unido, apenas 75% das pessoas acreditam que isso é verdade. Apenas 94% dos americanos acreditam que isso aconteceu. Em países como o México, a China e a Indonésia, menos de 1/3 dos que responderam à pesquisa acreditam que a Al-Qaeda teve algo a ver com os ataques do 11 de setembro. Nos Estados Unidos, 16% das pessoas acreditam que foram explosivos plantados nos prédios, não o impacto de aviões de passageiros que derrubaram as torres gêmeas do World Trade Center. Cerca de metade dos cidadãos da União Europeia acredita em Deus. Mas existe uma coisa que nos une. Segundo a Academia Americana de Cosmética Odontológica, 99,7% dos adultos acreditam que o sorriso é um importante ativo social. Essa é uma estatística difícil de refutar, mesmo que o seu trabalho não seja aprimorar sorrisos. Somos atraídos por sorrisos e risadas. Alguns dos vídeos com mais visualizações no YouTube envolvem sorrisos.
No primeiro do Reino Unido, Harry, um menino de 3 anos, e seu irmão de 1 ano, Charlie, estão brincando quando o mais novo agarra um dedo de Harry e o morde. Harry solta um gemido e recolhe o dedo. Enquanto isso, Charlie sorri e esse sorriso acaba vencendo, pois Harry também sorri e depois os dois começam a dar risada. O outro vídeo é da Suécia. Um bebê sorri, dá uma risada e começa a gargalhar enquanto ouve os sons bobos que seus pais estão fazendo. São quase 2 minutos de tantas risadas que a criança parece prestes a ter câimbras no rosto. O total de 500 milhões de visualizações nos diz tudo o que queremos saber. Sorrisos enviam mensagens que gostamos de receber. O ato de sorrir é inato, de acordo com Daniel McNeil, autor do livro O Rosto, uma história natural. Segundo ele, algum tipo de sorriso surge pela primeira vez entre 2 e 12 horas após o nascimento. Ninguém sabe se esses sorrisos têm motivo. McNeil acha que não, mas estudos demonstram que são cruciais para criar um elo. O que ninguém discute, porém, é o poder do sorriso, não importa qual a origem dele. McNeil comenta que, embora juízes tenham a mesma probabilidade de condenar réus que sorriem e que não sorriem, eles dão penas menores a quem sorri. É um fenômeno chamado de efeito leniente do sorriso. Sorrisos também são contagiantes. Nicholas Christakis, médico e sociólogo em Harvard, e James Fowler, cientista político na Universidade da Califórnia, em San Diego, com especialização em redes sociais, publicaram um trabalho no British Medical Journal em 2008, intitulado Disseminação Dinâmica de Felicidade numa Grande Rede Social. Eles sabiam que emoções podem ser transmitidas em curtos períodos de tempo de pessoa para pessoa, num processo conhecido como contágio emocional. Mas o que queriam saber era o nível de extensão e a sustentabilidade com que a felicidade se dissemina entre os indivíduos. Para isso, eles acompanharam 4.739 pessoas de 1983 a 2003. Elas integravam uma rede maior composta de 12.067 pessoas, cada uma com 11 conexões em média, amigos, familiares, colegas de trabalho e vizinhos. E a sua felicidade foi avaliada de poucos em poucos anos, com base em uma medida padrão. As descobertas dos pesquisadores confirmaram o impacto de uma pessoa feliz, sendo o sorriso uma consequência direta disso. Os grupos sociais, concluíram eles, têm dentro de si aglomerados de pessoas felizes e de pessoas infelizes que alcançam 3 graus de separação entre elas. Assim, a felicidade de uma pessoa está relacionada à felicidade de seus amigos, dos amigos de seus amigos e dos amigos de seus amigos. Isto é, envolve pessoas bem além de seu horizonte social. Descobrimos que pessoas felizes tendem a estar no centro de suas redes sociais e se localizam em grandes aglomerados de outras pessoas felizes. E descobrimos que cada amigo feliz adicional aumenta a probabilidade de uma pessoa ser feliz em 9%. Em comparação, ter $5.000 a mais de renda em 1984 aumentava a probabilidade de ser feliz em cerca de 2%. A felicidade, resumindo, não é apenas uma função da experiência pessoal, mas também uma propriedade de grupos. E quanto à vida depois de 2003? Será que os nossos muros virtuais filtram as nossas emoções em vez de estimulá-las? Será que a felicidade ainda pode ser disseminada no mundo virtual? A resposta, descobriram os pesquisadores, é sim, se pudermos ver quem está sorrindo.
Christakis e Fowler continuaram seu primeiro estudo observando um grupo de 1.700 universitários interconectados pelo Facebook. Eles avaliaram os perfis, determinaram quem eram seus amigos mais próximos e dessa vez estudaram as fotografias de cada um, observando quem estava sorrindo na foto e quem não estava. Depois mapearam os retratos, separando quem estava sorrindo de quem não estava. Cada estudante era representado por um nodo, e cada linha entre dois nodos indicava que os indivíduos conectados tinham sido marcados na mesma foto. Estudantes sorridentes e cercados por pessoas sorridentes foram coloridos de amarelo. Estudantes sérios e cercados por outros com a mesma fisionomia foram coloridos de azul. Por fim, nodos verdes indicavam uma mistura de amigos sorrindo e sérios em volta. O mapa demonstrava claramente como que os nodos amarelos, sorridentes, se aglomeravam entre si e os nodos azuis, sérios, também. Além de apontar que os aglomerados amarelos eram muito maiores e mais populosos do que os azuis. Os não sorridentes pareciam estar localizados mais na periferia da rede, sobretudo nas extremidades do mapa. Bom, a gente vai parar a parte 1 do capítulo 2 aqui. E aí eu vou dar um spoiler que na próxima aula a gente vai ver a conclusão desse estudo que o Christakis e o Fowler fizeram, ok? Então vocês têm que assistir a próxima aula para ver que legal que vai ser as considerações finais que eles fizeram desse estudo, tá? Você vê como é uma coisa simples, né? E tira conclusões, assim, absurdamente reais. Bom, vamos lá. Logo no início do capítulo 2, o livro, ele apresenta uma reflexão que é, no mínimo, muito interessante, né? A gente vive num mundo onde as pessoas discordam sobre praticamente tudo. Cada um pensa uma coisa diferente, né? Então, existem muitos debates, né? Debates sobre política, principalmente, né? Hoje em dia, religião, ciência, história, até acontecimentos que parecem que são incontestáveis geram opiniões diferentes, né? O livro fala sobre o homem que pisou na lua, tem gente que não acredita até hoje nisso, né? Mas existe uma coisa sobre a qual quase todo mundo concorda, 99,7%. Qual é? É a de que o sorriso tem um enorme valor nas relações humanas. E isso tem que fazer a gente pensar. Por que que um gesto tão simples consegue exercer tanta influência? Pensa, por que que um gesto tão simples, sorrir, tem tanto poder de influenciar? Por quê? Vou responder. Porque o sorriso, gente, comunica, entendem? Antes mesmo de você abrir a boca e soltar suas palavras, o sorriso comunica. Antes de qualquer conversa começar, as pessoas já estão interpretando os nossos sinais faciais, o nosso olhar, a nossa expressão, a nossa postura. Então, quando você chega com um sorriso sincero, você transmite abertura, segurança, acolhimento, ok? Um sorriso sincero, ele está dizendo, ele tem voz, ele está dizendo silenciosamente, você pode se aproximar de mim, eu estou feliz em estar aqui perto de você, é bom compartilhar esse momento aqui com você, ok? É isso. E talvez seja justamente isso que tantas pessoas estejam precisando hoje, no mundo, de forma geral. Porque a gente vive cercado por tecnologia, a gente conversa por mensagem, a gente participa de reunião online, a gente publica foto, responde comentário. Só que ao mesmo tempo, nunca foi tão comum a gente encontrar pessoas emocionalmente distantes. Porque tudo isso que eu falei agora que a gente faz, a gente está fazendo distante das outras, a gente está fazendo no online.
né? É por isso que um sorriso continua tendo tanto impacto. Porque o sorriso, ele te lembra daquilo que existe de mais humano na outra pessoa. Bingo? Certo? Um bingão aqui, né? E aí o livro, então, vai trazer exemplos, no mínimo, curiosos, né? Ele fala que alguns dos vídeos mais assistidos da internet mostram coisas extremamente simples. Crianças sorrindo, bebês gargalhando, irmãos rindo juntos e milhões de pessoas assistindo a essas cenas. Por quê? Respondo. Porque existe alguma coisa dentro de você, dentro de mim, dentro da gente, que responde naturalmente à alegria. Então, quando a gente vê um sorriso verdadeiro, qual é a nossa tendência? É sorrir também. É automático. Talvez você já tenha vivido isso. Você passa por alguém desconhecido, mas essa pessoa sorri para você. Sem perceber, você responde com outro sorriso. Nenhuma palavra foi dita entre vocês, mas uma pequena conexão aconteceu ali. Por que isso acontece? Isso acontece porque o sorriso é uma linguagem universal, certo? Sorriso não depende de idade, de profissão, de cultura. Porque muito antes da gente aprender a falar, a gente já tinha aprendido a sorrir. O livro cita estudos, né, que mostram que os primeiros sorrisos aparecem poucas horas depois do nascimento, mesmo sem o bebê compreender ainda o mundo que está em volta dele. O ser humano, ele já começa a utilizar o sorriso como uma poderosa forma de comunicação. Gente, isso vem mostrar que sorrir não é apenas um hábito social. É parte de nós, é parte da natureza humana, da nossa natureza. Ok? Outro bingo aí, né? Outro ponto muito interessante que a primeira parte do capítulo 2 traz é que o sorriso influencia até mesmo a forma como a gente é percebido. E aí vem mais pesquisas, né? Mostrando que pessoas sorridentes despertam mais empatia, ok? Eu não quero dizer com isso que um sorriso vai resolver todos os problemas, tá bom? Eu quero dizer com isso que o sorriso, ele modifica a maneira como as outras pessoas interpretam a nossa presença. Pensa nisso. Olha só, quantas vezes a gente julga alguém apenas pela expressão do rosto da pessoa? Às vezes a gente imagina que aquela pessoa é fechada, quando na verdade ela apenas está preocupada momentaneamente com alguma coisa, né? E aí um simples sorriso muda completamente essa impressão. O sorriso, ele abre portas que talvez sem ele permanecessem fechadas. Olha o bingo de milhões aí, ok? O que mais que o livro está ensinando pra gente nessa parte? O livro, ele vai apresentar uma outra pesquisa muito fascinante sobre a felicidade. E aí ele fala que os pesquisadores acompanharam milhares de pessoas durante muitos anos. Então é uma senhora pesquisa, né? E eles descobriram uma coisa surpreendente. Eles descobriram que a felicidade, ela não permanece isolada. Ela se espalha, ela é contagiosa. Bingo, tá? Quando a gente convive com pessoas felizes, a nossa chance de também nos sentirmos felizes aumenta. Ou seja, as emoções caminham pelos relacionamentos, elas têm ruas pelos relacionamentos, ok? O sorriso, ele se torna um dos principais veículos nessa rua, né? Nessa transmissão. Pensa só na responsabilidade que isso traz para você. Talvez o seu sorriso, ele não transforme apenas o seu dia. Talvez ele transforme o seu ambiente inteiro.
Talvez ele incentive alguém que estava desanimado perto de você. Talvez ele alivie uma tensão, né? Talvez ele desperte esperança em alguém que você nem conhece, mas que está perto de você no ambiente. Vocês já pensaram nisso? O livro, ele também mostra que esse efeito de felicidade, ele continua existindo, até nas redes sociais, né? As tão mal faladas redes sociais. E aí, de novo, vamos para a pesquisa, né? Os pesquisadores, ao analisarem fotos de estudantes conectados pelo Facebook, perceberam um padrão ali, que as pessoas sorridentes costumavam formar grupos maiores e grupos mais conectados, enquanto aquelas pessoas que raramente sorriam ou só apareciam sérias, elas apareciam mais isoladas. E isso tem que te levar a fazer uma reflexão importante, né? Qual? A de que não é apenas a tecnologia que está aproximando essas pessoas. São as emoções que essas pessoas estão transmitindo através da tecnologia. Bingo! Entenderam? Uma foto, um vídeo, uma chamada de vídeo. Gente, tudo isso comunica, mesmo no digital. Então, a gente continua respondendo aos sinais humanos de sempre, de antes de ter tecnologia. E o sorriso continua sendo um desses sinais humanos. Perdão. Porque, no fundo, a gente gosta de estar perto de quem transmite leveza, né? Não porque essas pessoas têm uma vida perfeita, elas não têm. Mas porque elas fazem as outras pessoas se sentirem melhor. E isso já é grande coisa, né? Vamos pensar aqui comigo, vamos inserir você dentro desse raciocínio para ficar mais fácil ainda de você entender. Qual imagem que a sua expressão costuma transmitir para as pessoas? Pensa bem. Você é uma pessoa sorridente? Você sorri apenas quando tudo tá bem ou você sorri também para levar leveza para os ambientes? Você faz essa escolha, mesmo quando tudo não está bem para você? Como que um simples sorriso pode transformar o seu relacionamento? No trabalho, na família, até mesmo na rede social. Você acredita que uma pequena atitude pode influenciar emocionalmente quem está ao seu redor? E quando eu falo pequena atitude, eu estou falando de um sorriso. É exatamente essa consciência que eu trouxe aqui agora para você que eu busco desenvolver na Cartilha Mente de Ouro, para que você tenha prosperidade, mas uma prosperidade que não dependa apenas do que você sabe, tá? Que também cresça através da energia que você leva para os ambientes, da forma como você constrói as suas conexões e da maneira como você influencia positivamente as pessoas. Então, na Cartilha Mente de Ouro, você aprende a fortalecer a inteligência emocional, desenvolver mentalidade de crescimento, construir relacionamento saudável e aumentar sua influência através de atitudes simples, que são capazes de gerar grandes transformações. Junto da cartilha, você ainda recebe o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade, que tem exercícios práticos, curtinhos e diários para te fortalecer todo dia essa nova mentalidade que você está construindo aqui comigo, ok? Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque esse conteúdo, apesar de compacto e prático, ele foi feito depois de muito estudo, muito conhecimento e feito com muito amor e carinho também, tá? Agora eu quero que você escreva aqui para mim nos comentários se você acredita que um sorriso pode realmente transformar um relacionamento. Ou se você acha que eu tô falando um monte de baboseira aqui. Responde aí para mim, o que você acha? Antes da gente encerrar nossa aula, eu vou deixar um desafio para você. Tá na hora do desafio da Mente de Ouro. Porque aqui, o conhecimento, ele só faz sentido se você colocar ele em prática. Então, hoje eu quero que você escolha, de maneira consciente,
de maneira intencional, sorrir para todas as pessoas com quem você tiver contato. Todas. Pode ser alguém da sua família, um colega de trabalho, o atendente de uma loja, uma pessoa desconhecida que você cruza com ela na rua. Eu quero que você observe como que esse pequeno gesto muda o clima totalmente, tá? Quero que você perceba também como que esse pequeno gesto influencia o seu próprio estado emocional, não só o das pessoas com quem você vai encontrar. Depois eu quero que você volte aqui e conta pra gente nos comentários o que aconteceu. Eu acredito que talvez você vai descobrir que um sorriso vale muito mais do que você imaginava, ok? Bom, você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. E hoje você aprendeu aqui comigo que um sorriso não é apenas uma expressão do seu rosto. Um sorriso é uma mensagem, um sorriso é uma ponte, um sorriso é um convite para conexão entre você e outra pessoa, ok? Quando a gente escolhe sorrir com sinceridade, a gente transmite confiança, a gente espalha emoções positivas, a gente torna a nossa presença muito mais memorável. Gente, grandes relacionamentos nem sempre vão começar com grandes discursos. Muitas vezes, a maioria das vezes eu diria, eles vão começar com um simples sorriso. É ou não é? Ok? Bom, aqui no Clube da Mente de Ouro, cada aula pode até terminar, mas a transformação que essa aula vai causar na sua vida, ela continua para sempre se você deixar. Então, para terminar, como eu sempre te lembro, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui, para ler essa página para você, ok? Eu espero você na próxima aula. Um beijo grande no coração de vocês.